Chega de nãos na sua vida, aqui é sim, sim, dá para aprender, sim, é pouco tempo e sim é divertido. Vem com a gente, carecas de saber! Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre os ciclos biogeoquímicos. Embora o nome seja assim meio esquisito, tal, você fala, o que é isso, né? Calma que é muito fácil, tá? Gente, por que ciclo biogeoquímico? Vamos lá então. Ciclo por quê, gente? Porque eu estou falando de matéria e que a matéria dentro do ecossistema ela tem um ciclo diferente da energia, tá? Geo por quê? Porque tem algum momento que esses elementos químicos estão no solo. Bio porque eles estão aonde, gente? Porque eles estão nos organismos vivos. E químicos porque, obviamente, que são os elementos químicos que estão ciclando dentro desse ecossistema, tá? Então, quando a gente fala de ciclo biogeoquímico, é quando eu estou estudando de que maneira que os elementos químicos, átomos e moléculas estão ciclando no ecossistema, tá? Gente, lembra que nós já falamos dessa questão da energia aqui? A energia, lembra? Qual é a fonte maior de energia do nosso planeta? O Sol. O Sol é a nossa fonte de energia, tá? O Sol, essa energia que vem do Sol, ela é unidirecional, ela vai voltar ela não consegue voltar para a sua fonte, tá? Os elos da cadeia alimentar vão utilizando essa energia, blá, blá, mas o que for liberado em forma de calor vai ficar no ambiente e acabou, certo? Acabou não, né? Vai se transformar em mais energia para gerar algum outro movimento, mas não vai voltar para o Sol. Por isso que a gente fala que a energia flui de maneira unidirecional, que eu já falei para vocês isso, unidirecional, certo? E a matéria, gente, o que acontece com a matéria? A matéria, ela flui de maneira cíclica. Então, isso é muito normal, tá? Energia unidirecional, matéria de forma cíclica. Por conta disso que a gente vai estudar os ciclos bio, quando está passando nos seres vivos, gel, quando está no ambiente, químico, porque são os elementos químicos, beleza? Gente, quais são átomos e moléculas que a gente mais usa aqui nos nossos seres vivos? Isso, se vocês perderam a parte de bioquímica da biologia, assistam lá no comecinho, quando a gente fala da bioquímica dos seres vivos, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Bom, mas quais são átomos e moléculas que a gente mais usa? Nós usamos o que, gente? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. São os átomos que nós mais utilizamos nos seres vivos. E, obviamente, que nós também temos muita utilização de sais minerais, tá? Claro que esses sais minerais, eles vão fazer o quê? Eles também vão estar ora no ambiente, ora nos seres vivos, tá? Então, por exemplo, se eu falar do ciclo da água, o que eu vou pegar? Eu vou pegar o hidrogênio, tá? E vou pegar o oxigênio e vou formar uma molécula de água. Que legal, muito bem. Se eu estiver falando da glicose, né? Como é que acontece isso? O que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar um carbono, eu tenho que pegar o hidrogênio e tenho que pegar o oxigênio, C6H12O6. E aí eu tenho a glicose. Então, gente, como é que eu faço para que esses elementos ora estejam nos organismos vivos, ora estejam, por exemplo, no solo? De que maneira que tudo isso cicla? De que maneira que essas coisas entram no corpo, saem do corpo, dão a volta e não. É isso que a gente vai ver nos ciclos biogeoquímicos, tá? E aí, para esses ciclos, nós temos ciclos que são gasosos, tá? Que, obviamente, quem desses aqui, quem são os gases? Eu tenho o CO2,
eu tenho o O2, eu tenho o N2, tudo isso são gases, tá? Gás carbônico, oxigênio e nitrogênio, que a gente vai ter aqui nos ciclos gasosos, tá? E eu vou ter também os ciclos que nós chamamos de sedimentares. Certo? Ou seja, aquele ciclo que eu vou falar de quem? De sais minerais. Então, eu vou falar de quem, gente? Sei lá, do sódio, do potássio, tá, gente? Do cálcio, né? Que eu tenho esses ciclos aqui, tá? Que são ciclos sedimentares. E eu tenho também o ciclo da água, que ora ela está lá no solo, ora ela está como na forma de um gás, né? Como vapor d'água, tá? Então, quando a gente fala de ciclo de matéria, eu estou falando disso aqui, ó, tá? Por quê, gente? Porque a matéria, ela fica na Terra, está na Terra e vai permanecer na Terra. E a forma como nós vamos utilizar essa matéria, disponibilizar essa matéria, isso daqui vai ser uma coisa que a gente vai ter que manter. Porque senão, gente, como é que esse ratinho morreu, tá? A hora que ele começa a ser decomposto, tudo que ele tem no corpinho dele, ou vai para o solo, ou vai para a água, ou vai para a atmosfera. E aí, gente, para essa planta poder sobreviver, ela precisa dos elementos que estavam no rato, ponto. Dos elementos que estavam no rato e estavam lá na atmosfera para ela poder sobreviver. E aí vem um outro rato que come ela e assim sucessivamente, né? A gente tem um ciclo se mantendo aqui no nosso planeta. O que a gente não pode fazer é ficar na doideira, né? E deixar as coisas serem rompidas aí, esses ciclos serem rompidos, tá bom? Então a gente vai ver o ciclo da água, a gente vai ver o ciclo do nitrogênio, que é muito importante, é o ciclo do gás carbônico, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso, então. Tá gravando já? Ah. Seres, olhem só. A gente vai começar com o ciclo da água, tá? Que obviamente todos vocês se lembram desse ciclo da água, que você já trabalhou isso zilhões de vezes, né? Mas só para enfatizar aqui algumas coisas que são muito importantes. Então, vamos lá. A água, como nós sabemos, ela pode estar em forma de vapor, né? Que é o vapor d'água que a gente tem na atmosfera, tá? Ela pode estar em forma líquida, que é onde nós temos no mar, nos lagos, nos rios subterrâneos, nas nascentes, tal. Ou ela pode estar aqui em forma sólida, nas geleiras, né? Só para vocês terem uma noção, nós sabemos que o planeta todo, né? Se a gente pegar aqui o planeta Terra e dividir em 4 partes, nós sabemos que 3 partes são constituídas por água, tá? E só uma parte que é constituída pelos continentes. Destas 3 partes, né? Se eu tivesse representando essas 3 partes aqui numa garrafinha, certo? Uma garrafa de 2 litros, a tampinha dessa garrafa seria relacionado à água doce, tá? E o resto que tem na garrafa seria a água salgada. Ou seja, né, nós temos muita água salgada neste planeta e um pouquinho só de água doce nesse planeta, tá? Sendo que desse pouquinho de água doce, gente, 1% apenas deste pouquinho é o que fica disponível de forma líquida, que está ou no rio, ou no lago, ou numa nascente, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse 1% aqui dessa aguinha docinha disponível para a gente poder utilizar. E a gente não está tomando muito cuidado não, tá? O restante, né, os 99% de água doce, normalmente estão aonde? Gente, nas geleiras, tá? Nos polos e, obviamente, também nos locais onde nós temos geleiras. Tudo bem? Bom, como que esse ciclo d'água se processa? Então, o que nós temos aqui, gente? Eu vou jurar para vocês. Isso daqui é árvores, né? Árvores é bom, né? São árvores, tá? Então, são vegetais. Esse daqui é um ser humano, é sério, esse é um ser humano mesmo, tá? Isso daqui é um boi. Olha que bonitinho, meu boi, tá?
Então, o que acontece, gente? Eu tenho água nesses seres vivos aqui, na parte biológica, tá? Essa água que tem nesses seres vivos, à medida que o Sol vai aquecendo, nós fazemos o quê, gente? Nós fazemos um processo, tá? Que se chama evapotranspiração. O que significa isso, gente? A hora que nós estamos transpirando, essa transpiração se transforma em vapor e esse vapor vai para onde, gente? Vai para a atmosfera, tá? Então, existe o processo de evapotranspiração quando a água vem de quem, gente? Quando a água vem de um ser vivo. Tudo bem? Existe também o processo do quê, gente? O processo de evaporação, né? O que é o processo de evaporação? Quando está saindo do oceano, quando está saindo de um lago, quando está saindo de uma nascente, eu tenho lá o processo de evaporação. Evaporou, gente, saiu da parte líquida ou saiu dos seres vivos. E foi tudo para onde, gente? Para a atmosfera. Formaram quem aqui? Quem são esses aqui? As nuvens, né? Essas nuvens, gente, o que vai acontecer? Elas vão precipitar essa água em forma de chuva, tá? Essa água pode cair aqui no solo, alimentar os rios, os lagos ou o mar. Ou essa água pode cair em partes mais geladas, onde isso vai se transformar no gelo que nós temos aí nas geleiras ou nas áreas mais geladas do planeta, tá? Então, gente, o que acontece? Essa água eu vou beber. Assim que eu beber, isso vai se processar dentro do meu corpo. Eu vou tanto fazer evapotranspiração, como eu também vou fazer ou xixi ou cocô, né? Que essa água vai sair também, principalmente pela urina, tá? As fezes também têm uma parte de água, mas muito menor. Obviamente que a urina é a nossa maior contribuição. Tudo isso vai para o solo, ou vai para o rio, ou vai para o mar. E tudo isso vai ser evaporado. E tudo isso vai novamente entrar nas nuvens. E tudo isso vai se precipitar em forma de chuva e assim sucessivamente. Essa água se mantém neste ciclo, tá? É bem interessante, né? Quando você vê que a água vai embora, ela se forma nas nuvens e ela se precipita e isso não para, tá? O que nós humanos estamos interferindo neste ciclo, gente? Que é o cuidado que a gente tem que ter. Primeiro, toda essa vegetação que nós temos aqui no planeta é uma vegetação que mantém um ciclo da água e a formação dessas nuvens. Eu, carinhosamente, né, eu e mais o povo que a gente estuda recursos hídricos, nós fazemos o quê? Nós chamamos as nuvens de rios voadores. Tá, gente? Olha que legal, né? Por quê? Porque estas nuvens, elas podem se formar lá na Amazônia e elas vêm aqui para a região sul, sudeste do Brasil e se precipitam em forma de chuva. E essas nuvens se formaram a partir do quê, gente? A partir dessa vegetação que nós temos, por exemplo, na Amazônia, tá? Ou essas nuvens, obviamente, podem se formar a partir do mar e serem trazidas para cá, mas de qualquer maneira elas são os rios voadores, tá? À medida que a gente corta essa vegetação, nós cortamos a formação destes rios voadores. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? A água que nós temos nos rios e que a gente está poluindo tanto, essa água, obviamente, quando ocorre evaporação, vai só água para a atmosfera, tá? Não vai, o poluente fica todo aí. O que vai para a atmosfera é a água. Mas qual é o grande problema? Quando chove, tá? Que o que está na atmosfera de poluentes pode se misturar à água e pode criar aquela questão da chuva ácida, mas que a gente vai falar isso de poluentes mais para frente, tá bom? Então o ciclo da água é esse, sem segredo, né? É a forma como ela ora está nos seres vivos, ora está na atmosfera, ora está no solo e essa água está ciclando por aí, beleza? Vamos dar uma olhadinha nos outros ciclos. Seres, então o próximo ciclo é o ciclo do carbono,
tá? Então, o carbono, ele tá na atmosfera como CO2, né? Ou como CO, certo? Porque ele é um gás que está acompanhado aqui na atmosfera com o oxigênio. Bom, como é que é essa coisa do ciclo do carbono? Então, olhem só. Vamos lá, se é um ciclo, a gente sempre começa, vamos lá, começar pelos seres vivos, né? Então, nós temos os animais, os vegetais, e que tanto animal como vegetal faz o quê, gente? Os vegetais respiram, os animais respiram, e todo o processo de respiração faz o quê? Manda gás carbônico para a atmosfera. Então, olha aqui, gente, no nosso desenho aqui do lado, a respiração vai mandar o CO2 para a atmosfera, tá? Por quê, gente? Porque a respiração, lembra, é você pegar você pegar glicose, C6H12O6, mais oxigênio e transformar em quê, gente? Em CO2 mais água, liberando energia, tá? Então, toda vez que ocorre o processo de respiração, nós vamos ter a formação de gás carbônico e esse gás carbônico vai ser mandado para a atmosfera. Então, tanto os animais como os vegetais respiram e todo o processo de respiração vai fazer a produção de gás carbônico e mandar esse gás carbônico para a atmosfera. Tudo bem? Quem mais manda gás carbônico para a atmosfera, gente? Os decompositores como esses aqui, né? Então, quando existe uma decomposição, o que vai acontecer na decomposição? Esse gás carbônico vai para a atmosfera. Então, olha aqui, gente, decomposição manda o gás carbônico para a atmosfera também, tá? Então, respiração, decomposição, tudo isso manda gás carbônico para a atmosfera. Que mais manda gás carbônico para a atmosfera, gente? Queima de combustíveis fósseis, que estão saindo aqui, ó, né? A queima sai aqui pelos escapamentos ou pelas chaminés das fábricas, tá? Então, olha aqui, queima, tá vendo aqui? A queima também vai mandar gás carbônico para a atmosfera, certo? Porque esses compostos orgânicos, né, que serão queimados, o composto orgânico que vai servir para respiração, o composto orgânico que vai servir para decomposição. Então, todo o composto orgânico que eu produzi na fotossíntese, eu vou utilizar na respiração, ele vai ser decomposto, ele vai ser queimado e esse gás carbônico vai para a atmosfera. Qual é o único processo que retira o gás carbônico da atmosfera, gente? Somente a fotossíntese, tá? Então, somente a fotossíntese que tem capacidade de fazer o que nós chamamos de sequestro de gás carbônico, tá? Então, quanto maior a quantidade de vegetais, principalmente vegetais novos, que estão em crescimento, que precisam de muitos nutrientes, eles vão retirar esse gás carbônico da atmosfera. Quanto maior a quantidade desses vegetais, melhor. Aí você vai falar, Marta, mas vegetal também respira, também joga gás carbônico na atmosfera. Sim, mas se esse vegetal estiver em crescimento, ele vai exigir muitos nutrientes. E para isso ele vai fazer o quê, gente? Ele vai retirar o gás carbônico da atmosfera, tá? Nós temos aqui, né, uma vaquinha linda, maravilhosa. Não que ela seja uma vilã, né? Mas é assim... Os animais, como bovinos, eles contribuem muito com duas coisas, tá? Parece bobeira, mas o pum do boi e o arroto do boi, né? Que na realidade a flatulência e a erucção produzem gás carbônico e isso tudo vai ser lançado na atmosfera, tá, gente? O Brasil tem 200 milhões de habitantes e sabe quantas cabeças de boi? Mais de 200 milhões de cabeças de boi. Ou seja, a gente tem mais boi do que gente no Brasil, tá? E imagine todo esse povo aqui soltando seus puns, erucção, aquela coiseira toda, contribuindo também para esse gás carbônico aí da atmosfera. Não vou falar que eles são vilões, né? Não é isso, tá? Porque eles são bonzinhos pra caramba, né?
povo que come eles, coitados. Mas eles são super bonzinhos. Mas o que acontece, né? Eles estão contribuindo. Assim como, cada vez que a gente anda de carro, cada vez que produzem materiais aqui nas indústrias, a gente está contribuindo se usarem os combustíveis fósseis. Quais são os combustíveis fósseis? Gente, gasolina, que é oriundo do petróleo, e óleo diesel, que é oriundo do petróleo, e os outros oriundos do petróleo, tá? Nós temos um combustível que é um pouco melhor, que é o álcool, né? O álcool, ele contribui em menor quantidade para esse lançamento do gás carbônico para a atmosfera, tá? Esse gás carbônico só vai ser sequestrado pelo processo de fotossíntese, tá? Mas ele vai ser mandado para a atmosfera quando eu tiver queima, quando eu tiver respiração e quando eu tiver decomposição. Mas nós temos uma coisa equilibrada aí nesse planeta, tá? Só que a gente vem fazendo o quê, gente? A gente vem desequilibrando. E muitos cientistas, embora haja controvérsias, né? Muitos cientistas falam da questão do efeito estufa. Que esse efeito estufa a gente vai estudar legal lá na parte de poluição, mas só adiantando aqui, é o que, gente? É o momento que você tem uma camada de gás carbônico muito mais espessa na atmosfera, circundando o planeta, né? E que essa camada retém o calor aqui dentro desse planeta. Existem aí cientistas que já provaram que não é bem assim, mas no vestibular o povo ainda fica com a questão do efeito estufa mesmo. Combinado assim? Então, basicamente, né, o ciclo do carbono é esse. Ó, o carbono está lá no composto, quem produziu o composto foi pela fotossíntese. Esse gás carbônico, né, ele vai ser produzido na respiração para mandar para a atmosfera, na queima dos combustíveis fósseis e na decomposição. Acabou. Qual o problema ambiental relacionado a ele? Gente, o problema ambiental é o efeito estufa, tá? Qual é uma solução bacana? A solução bacana é você sequestrar esse carbono por meio de fotossíntese, ou seja, por meio da manutenção das florestas, das áreas verdes aí no nosso país, tá? Vamos dar uma olhadinha agora no último ciclo e a gente já vai fechando por aqui. Seres, agora o último ciclo que a gente vai ver é o ciclo do nitrogênio. Mas antes eu queria lembrar vocês a importância do nitrogênio para nós seres vivos, tá? O nitrogênio é o N daquele grupo de substâncias que eu falei para vocês já, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. O nitrogênio, ele entra em vários momentos no nosso organismo. Primeiro, na composição de bases nitrogenadas do nosso DNA. Se não tem nitrogênio, eu não tenho base nitrogenada, tá? Segundo, gente, na composição dos nossos produtores aí de energia, né, que são os ATPs, tá? Que lá no ATP, que é a adenosina trifosfato, a adenosina tem o nitrogênio, né? Então, eu preciso desse nitrogênio de alguma maneira no meu organismo. Só que é o seguinte, gente, a única forma da gente retirar o nitrogênio da atmosfera e colocar esse nitrogênio nos seres vivos, né, quer seja humano, quer seja animal, é por meio do quê, gente? Por meio de um processo que nós chamamos de fixação. Então, no ciclo do nitrogênio, o primeiro processo, né, para a gente iniciar o ciclo aí, é um processo que nós chamamos de fixação. Gente, eu preciso fixar, ou seja, retirar o nitrogênio da atmosfera, disponibilizá-lo no solo ou na água para que os organismos possam se valer dele. Essa fixação só se dá de duas maneiras, tá? Uma fixação atmosférica, por meio do que, gente? Por meio de descargas elétricas, tá? Por meio de raios, é a fixação atmosférica, que eu consigo pegar o N2, misturar com o O2 e formar o que, gente? Ou NO2 ou NO3, que são nitritos e nitratos, tá? Então, eu tenho uma fixação atmosférica, não é um organismo vivo, né? Se a gente ficar com a boca aberta, respirando, a gente não vai conseguir nitrogênio. Então, eu tenho que fixá-lo. Então, primeiro, fixação atmosférica, por meio de descargas elétricas, né? De raios, tá, gente? Eu consigo pegar o N2, misturar com o O2 e formar NO2 ou NO3, tá bom? Ou existe também uma fixação industrial, certo?
que a gente também consegue, através da indústria, também a gente consegue fazer o quê? Uma fixação desse nitrogênio. Aí eu vou produzir NO2 e NO3, que são nitritos e nitratos. Somente estes dois, nessas condições, é que conseguem, tá vendo a minha setinha laranja aqui, ó? Somente nessas condições é que as plantas conseguem fazer a absorção desse nitrogênio, só se for em forma de nitrito ou nitrato, tá, gente? E aí o que acontece? A planta absorveu, o humano ingeriu, ou o animal, né, ingeriu, pronto, eu tenho nitrogênio lá no meu organismo, tá? Então, primeiro, fixação atmosférica ou industrial, formou NO2 e NO3, a planta absorveu, o humano comeu a planta, o animal comeu a planta, pronto, estamos com nitrogênio no nosso corpo, tá? Ou existe também a fixação biológica. Como é que isso vai acontecer? Nós temos um grupo de bactérias que são chamadas de Rhizobium, que elas fazem essa fixação biológica. Elas estão em nódulos de plantas que nós chamamos de leguminosas. Quem são as leguminosas, gente? Por exemplo, a soja, tá? A soja é uma leguminosa. Então, essas leguminosas têm nas suas raízes uma interação com essa bactéria, né? Com esse grupo de bactérias, com o Rhizobium, e elas conseguem fixar o nitrogênio da atmosfera e passar para a planta. Passou para a planta, gente. O humano comeu, pegou o nitrogênio, o bicho comeu, pegou o nitrogênio, beleza. Estamos com nitrogênio no corpo. Então, primeira etapa, gente, fixação, tá? Fixei, ingeri, né? Botei na planta, eu comi, o bicho comeu, temos o nitrogênio. Etapa número 2, gente. Tanto nós morremos, isso aqui é um cemitério, tá? Então você morre bonitinho, né? Vai lá no caixão, no 7 palmos, né? As bactérias e fungos começam a te decompor. Nesta decomposição, nós vamos liberar amônia, tá? E aí, gente, o que acontece? Desta forma, NH3, as plantas não conseguem absorver. Lembra que eu falei? Como é que a planta absorve o nitrogênio? Só na forma de nitrito e nitrato, tá? Então, eu tenho que pegar essa amônia, aqui, esse NH3, e fazer um processo de nitrificação. Então, ó, um outro processo que nós chamamos é o processo de nitrificação, tá? Segundo processo aí. A nitrificação é o que, gente? É o transformar NH3 em NO2 e NO3. Sendo NO2 e NO3, o que vai acontecer? A planta consegue absorver, o humano come, o bicho come, a gente tem o nitrogênio. Combinado assim? Então, na decomposição, tanto de fezes, urina, de animais, ou mesmo nosso, tá? O que vai acontecer? Esse material vai todo para o solo, decompõe, forma amônia, aí vem bactérias, essas bactérias são outras já, tá? Essas bactérias quem são? As nitrossomonas, tá? São bactérias especiais para o processo de nitrificação. Nitrificou, fez o quê? Transformou NH3 em NO2 e NO3. Combinado assim? Planta absorveu, gente comeu, bicho comeu, fezes, morreu, decompõe isso, refaz o ciclo. Bom, até agora, gente, eu só mostrei para vocês como é que eu tiro o nitrogênio da atmosfera, ponho no solo, ponho na planta, ponho no humano, ponho no bicho, vem para o solo de novo e fica lá NO2 e NO3. Mas como é que eu devolvo se é ciclo, né? Eu tenho que devolver o nitrogênio para a atmosfera. Como é que eu vou devolver para a atmosfera, minha gente? Tchan! Como será? Eu tenho que fazer o quê, gente? Eu tenho que ter um outro grupo de bactérias, tá? Que são as bactérias desnitrificantes. São bactérias que vão aproveitar o oxigênio do NO3 e vão liberar o N2 para a atmosfera. Olha que lindo, gente. Então, aí nós vamos ter um processo de desnitrificação.
certo? Esse processo de desnitrificação é o processo que vai devolver o nitrogênio para a atmosfera. Então, olha que simples que é isso daqui, tá? Nitrogênio na atmosfera eu fixo ou industrial ou fixação atmosférica por raios ou pelos processos industriais e tenho NO2 e NO3. Isso minhas plantas conseguem fixar. Se não tem isso daqui, eu tenho uma fixação biológica. Com quem? Bactéria Rhizóbio, tá? Primeiro grupo de bactérias aqui. Elas fixam esse nitrogênio, passam para as plantas. Nós comemos, todo mundo come, decompõe. Na decomposição, né, tanto de corpos ou mesmo de fezes e urina, o NH3 sofre o processo de nitrificação, transformando em NO2 e NO3, de novo a gente absorve. Gente, tô com esse nitrogênio tudo aí, como é que eu devolvo? Pelo processo de desnitrificação. Então, gente, o importante desse ciclo é você saber que tem fixação, que pode ser feito biológico ou atmosférico industrial, nitrificação, que é só bactéria que consegue fazer isso, por isso que a gente tem que preservar o solo e as bactérias, senão a gente não tem esse processo. Desnitrificação, que é bactéria que faz isso também. Então, olha como são importantes essas bactérias, elas estão tanto no processo de fixação, como de nitrificação, como de desnitrificação. E aí, o nitrogênio vem para a atmosfera de novo e recomeça todo o ciclo, tá? Seres, isso daqui é uma coisa que vocês têm que fazer o print da tela, guardar, imprimir e botar lá na sua geladeira, tá? Por quê? Normalmente no vestibular pergunta desses 3 processos, em que processo as bactérias participam, que bactérias são essas, tal, e como é que esse nitrogênio vai ciclando. E outra coisa que perguntam, qual a importância do nitrogênio para nós? Lembre-se lá das bases nitrogenadas e do ATP, e também, né, na formação de proteínas, tá? Que nós também utilizamos esse nitrogênio. Tudo bem? Espero que vocês tenham curtido os nossos ciclos biogeoquímicos. Não percam as próximas aulas. Um beijo no coração de todos e a gente se vê por aí.